Mas olha, que prazerzaço esse estar com vocês. Para mim é uma grande alegria e meu coração se enche de profundo espírito de louvor e gratidão a Deus por ver cada rostinho aqui, aqueles que eu já os tenho na memória ao longo de tantos anos e outros tantos que eu estou conhecendo nesta manhã. Eu já tenho ouvido muito de vocês, o nosso querido pastor e meu amigo, o querido especial obreiro do Senhor, eu chamo de Dodô, mas reverendo Douglas. O negócio agora, está entendendo? Menos. Meu querido Dodô e Eládia, tão queridos ao longo de todos os anos, e eu fiquei tão satisfeito quando... Desculpe. É bom, é emoção, é forte emoção. É isso aí. Mas eu... Obrigado. Me enchi de gratidão a Deus pelo fato de, ao conversar com o Dodô e com a Eládia um tempo atrás, eu ouvi sempre o coração deles disposto a continuarem a prática da vida cristã em unidade e amor. Quando nós, um dia, resolvemos escrever a visão da Comunidade da Graça, isto há 50 anos atrás, a visão da Comunidade da Graça, nós fizemos a seguinte declaração: uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Essa visão da Igreja de Jesus, que sempre norteou minha vida e ministério ao longo de todos esses anos de ordenação pastoral. Estou completando agora, e hoje é dia 3, amanhã é dia 4, estou completando 60 anos de ordenação pastoral. 60 anos. E só quero dar um recadinho para vocês, viu? Só estou começando. Só estou começando. Esse negócio, não, alguém encontrou comigo e falou: puxa, pastor, que maravilha, tantos anos de ministério, né, que o senhor tem exercido e coisa, tantos, que maravilha. E a gente tem visto outros, né, aí no meio do caminho, que deixaram, que abandonaram, que desistiram. E o senhor está cumprindo o seu ministério, o senhor está acabando, né, o seu ministério, está encerrando o seu ministério. Sim, estou disposto, trabalhando. Eu falei, menos. Que conversa é essa de acabando, de encerrando o seu ministério? Eu só estou começando agora, vou aos 120. Está rindo por quê? Acho que não vai dar, pastor, tudo certinho, coisa... Filho querido, é fruto dos lábios, não é não? Que o senhor me dê a graça e me disser, e a sua aposentadoria? Eu já estou aposentado faz tempo. O INSS já me aposentou, cara. Está aposentado faz tempo. Acabou. Mas na vida cristã não existe aposentadoria. Quero dar um recadinho para os futuros pastores a serem ordenados nesta manhã. No ministério pastoral não existe de maneira alguma a possibilidade de nós deixarmos de cumprir a cada dia o projeto para o qual um dia o Senhor nos chamou. Não me escolhestes vós a mim, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, a minha gratidão pela amizade com o Dodô, com a Eládia, o tempo todo de convivência amorosa, respeitosa, que isso é fundamental. E, como eu dizia, a visão da Comunidade da Graça é uma igreja-família. Quando eu falo em família, eu me refiro a uma igreja composta de filhos de Deus. Porque as pessoas regeneradas que nascem de novo são transformadas em filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus e, portanto, irmãos uns dos outros. E esses irmãos são diferentes uns dos outros. Aptidões diferentes, né, talento diferente, um ministério diferente, tudo diferente. Para quê? Para que nós nos completemos uns aos outros e edifiquemos, acima de tudo, o reino de Deus.
Então, me sinto grato a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Muito obrigado mesmo, meu querido Douglas e Eládia. Vocês são muito preciosos. Obrigado que eu estou revendo hoje gente preciosa minha, que eu não vou me arriscar a mencionar o nome, que eu estava dizendo agora há pouco para a Kátia. Eu falei, Kátia, eu corro o risco de errar. O risco estava algum tempo atrás, eu estava numa reunião muito grande, num teatro lá em São Paulo, onde fazíamos as reuniões segundas-feiras, né? E no auditório, tinha uma senhora lá no auditório que eu jurava que era a esposa de um pastor amigo meu. Eu jurava que era. E aí, eu estava aí, eu vi aquela senhora lá, tudo, e ela muito assim, muito solícita, atenciosa, me cumprimentou, e eu pensei, tem que honrar o meu amigo, que naturalmente veio ela, o marido não veio. E aí eu fiz uma apresentação, Gabriel. Aqui eu quero cumprimentar aqui a esposa do pastor fulano de tal. Eu vi que aquela senhora olhava para do meu amigo, um amigo meu de longa data e coisa, esse jeitão meu assim, né? De longa data e coisa, um amigo, o pastor fulano de tal, e a sua esposa, eu não lembrava o nome dela, e a sua esposa está aqui hoje, tá sem graça, ela falou, sou eu, pastor? Eu disse, a senhora, eu não sou pastora, esposa de pastor, eu não sou nem esposa de pastor, eu vim aqui para assistir a reunião hoje. O que é que eu fiz? Pensa que eu fiquei sem graça? É nada, mas não é, mas poderia ter sido. Receba meu abraço assim mesmo, meu amigo que não está, que não veio, a ele também, a memória dele. Receba meu abraço carinhoso, minha senhora, em nome do Senhor. Vamos cantar logo, pessoal. Ninguém detém a obra santa. Mas é isso mesmo. Mas, enfim, muito obrigado. Muito lindo memorial. Igreja do Galileu, Comunidade da Graça. A Igreja Família, é isso mesmo. Pastor Carlos Alberto, pastora Sueli, os nossos amados pastores, registramos nossa profunda gratidão, amor, admiração e aliança, e o legado de amor e serviço que vocês transferiram a nós ecoará na eternidade. Em nome do Senhor, assim será. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o grande resumo da história das suas vidas. Amamos vocês, Dodô, Eládia e família Galileu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Queridos, eu venho hoje com uma missão tão especial. Primeiro, para cumprimentá-los, para expressar minha gratidão e meu carinho por todos vocês, falar aqui a respeito da nossa unidade e comunhão. Nós somos a família de Deus. O cristianismo, nesses últimos dias, tem estado debaixo de tantas crises e tantas pressões. A gente tem visto e ouvido, né, de pessoas que se chamam cristãs e que vivem em conflito, divisões, contendas, questões às vezes pessoais e sociais, econômicas, financeiras, morais, políticas e outras tantas, que têm dividido a família de Deus. Em verdade, contrariando exatamente o princípio que estabeleceu o Senhor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esta foi a declaração de Jesus. Que nós seríamos conhecidos pelo amor que haveríamos de demonstrar uns pelos outros. Sabem vocês quando é que nós mais nos parecemos com Jesus? Sabem vocês quando é que nós mais nos parecemos com Jesus? Não é quando a gente vem para as reuniões, participa dos cultos, participa das celebrações, prega a palavra, ensina. Não, senhores. O momento em que nós mais nos parecemos com Jesus é quando nós amamos uns aos outros. Disse Jesus, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Do momento que nós mais nos parecemos com Jesus, é quando nós amamos.
Não é que nós somos bons religiosos. Que é hoje, há uma confusão no mercado gospel por aí, desculpe essa menção, mas é verdade. Há uma confusão danada. Então, as pessoas acham que são cristãs porque elas frequentam um grupo chamado cristão. Então, pronto, elas são cristãos. Quando, no princípio da Igreja de Jesus, que não começou num prédio. A Igreja de Jesus começou lá em Jerusalém, começou no pátio, fora do templo dos judeus, fora, porque não podiam entrar no templo, então no pátio, onde eles se reuniam, depois que foram batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e passaram a conviver agora em amor. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3 e 4. Começaram a viver em amor, um cuidando do outro, amando o outro, servindo o outro, enfim, vivendo em amor. Em função desse estilo de vida deles, sabe o que aconteceu? Os religiosos daqueles dias, os judeus, os mesmos que levaram Jesus para a cruz, esses começaram a perseguir aqueles primeiros crentes em Jesus lá em Jerusalém. Começaram a persegui-los. E a perseguição foi violenta contra eles, a ponto de mesmo Paulo e Pedro e os demais discípulos de Jesus serem proibidos de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Proibidos. E a perseguição foi violenta, foram presos e tudo mais. Então, precisaram se retirar. Precisaram sair, e muitos dos cristãos que estavam, dos crentes, melhor, que estavam lá em Jerusalém, que haviam se convertido, começaram a sair para aquelas regiões mais próximas ali de Jerusalém. Foram para Antioquia da Síria, uma região vizinha ali a Israel. Vão para lá. E quando chegaram lá em Antioquia da Síria, as pessoas da cidade começaram a observar a atitude, o comportamento daquele grupo que havia saído lá de Jerusalém. E diz a Escritura, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, diz a Escritura que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos. Eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Porque deixa eu dizer para vocês, Jesus não veio para organizar religião nenhuma. Religião é invenção nossa, humana. Sabe? Por isso tanta brigarada, divisão, confusão, contenda. Se nós fizéssemos o que ele mandou fazer, nós teríamos abençoado este mundo muito melhor do que tem acontecido até hoje. É porque as nossas divisões, as nossas facções, ao invés delas impactarem o mundo sem Deus, elas constrangem o mundo, que ficam pensando, eu crer nesse tipo de fé que eles ensinam para ser igual a eles, para ser desonesto, para ser maledicente, para continuar mentiroso, para continuar não pagando seus compromissos. Para que eu vou querer andar com um grupo deste que não mudou em nada? Então, Jesus não veio constituir nenhuma organização religiosa. Ele veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Ele veio para buscar. Ele veio para transformar os homens ímpios em filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os que recebem a Jesus, crendo na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, arrependidos pelos seus pecados, confessam os seus pecados e entregam agora as suas vidas a Jesus, eles são transformados em filhos de Deus. E sabe, pela primeira vez eles foram chamados lá em Antioquia da Síria, foram chamados de cristãos. Sabem vocês o que significa a palavra cristão? Sabe o que significa a raiz da palavra, a etimologia da palavra cristão? O significado da palavra cristão?
os parecidos com Jesus. Cristãos, os parecidos com Jesus. Os matetes, uma expressão do idioma grego, que fala das maquetes, dos pequeninos cristos, os parecidos com Jesus. Os parecidos com Jesus. Os parecidos com Jesus. Olhavam nas ruas. O povo de Antioquia, gente ímpia, pagã, olhava na rua e dizia, os cristãos, os parecidos com Jesus. Hoje, quando a gente se refere a cristãos, o que é que nós estamos querendo dizer? Membro de um grupo evangélico, ou católico, ou qualquer outra coisa. Menos sobre ser semelhante a Jesus. Aí o apóstolo São Paulo vem, escreve a sua carta aos Gálatas, seu capítulo 2, versos 19 e 20, o apóstolo São Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Nisto conhecemos o amor, em que Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 de João, quando o apóstolo João fala sobre os parecidos com Jesus, os que foram transformados em homens e mulheres semelhantes a Jesus. Uma pergunta que lhe faço. Creio que estou reunido aqui hoje com um grupo de cristãos, de fé cristã. Agora, lhes pergunto para os senhores que estão aqui, a sua esposa acha que ela casou com alguém parecido com Cristo? Já que o senhor se diz cristão? O que é que a sua esposa diz do senhor? Ele é cristão. Meu marido é parecido com Jesus. Ao contrário. O que é que o seu marido acha da senhora? Ele achou que ele casou-se com uma mulher cristã? Parecida com Jesus? O patrão da sua empresa, o que ele acha de você? Os seus empregados, o que eles acham de você? Menos. Seus vizinhos, da direita ou da esquerda? O gerente do banco? O dono da padaria? O que eles acham de você? Os seus filhos? O que os seus filhos acham de você? Estão notando que eu estou espremendo aí? Para que você, quando disser que é cristão, lembre-se que você está dizendo, eu sou parecido com Jesus. Isto é cristianismo. Fora isto é balela, conversa fiada, religião. Infelizmente, religião que tornou-se comercial. Comercial. A religião de faturamento. Religião de busca de poder. Busca de poder. De reconhecimento a sua capacidade intelectual, financeira, econômica, ou seja qual for. Cristianismo é aquele que está preocupado com o órfão, com a viúva, com o pobre e com o necessitado. O cristianismo é aquele que chora com os que choram, alegra com os que se alegram. Deixa eu dizer para vocês, esta é a igreja que eu tenho sonhado ao longo de minha vida.
Fui ordenado há 60 anos atrás. Sou pastor titular da Comunidade da Graça há 45 anos. 45 anos. E este é o sonho da minha vida. Que aqueles que me conhecem mais de perto, tirando todos os meus defeitos, que são meus, viu? Os defeitos eu me responsabilizo por eles, entendeu, Dudu? São meus. Mas que ao longo de todos esses anos, eu tenho procurado desenvolver este projeto para abençoar as famílias da terra, como o Senhor me convocou a mim e a você. Que as pessoas acham de mim parecido com Jesus? Os parecidos com Jesus? Vou hoje ordenar 2 discípulos de Jesus. Ordená-los ao ministério. Ordenar quer dizer reconhecê-los como ministros de Deus. Vou fazer isso com muita alegria, gratidão e realmente farei isto como um privilégio para mim, porque eu conheço os 2. Conheço-lhes o caráter, conheço-lhes a conduta, o estilo de vida, conheço-lhes a reputação, conheço quem são. E conheço o ministério deles, que não é um ministério de grandes oradores, é um ministério que sempre se ocupou, na verdade, Dodô, Eladia, sempre se ocupou em cuidar de pessoas, servir pessoas, amar pessoas, pastorear pessoas. Pastor não é quem tem título. Agora mesmo eu dizia para o Serginho, para a Carla, dizia para eles, né, rapidamente falei com eles sobre isso, eu dizia, as pessoas às vezes me chamam de pastor. Pera um pouquinho só, isso não é meu nome. Eu tenho um nome tão bonito que minha mãe me deu quando eu nasci, tal de Carlos Alberto, está entendendo? Para uns deu Carlos Alberto, para outros deu Carla, né, Carla? Eu disse, eu tenho um nome tão bonito, Carlos Alberto, por que você me chama de pastor? Pastor não é título, pastor é função. Função. Evangelho de João, capítulo 21. Está lá Jesus falando com seus discípulos, chama a turma lá, e chama um em especial, que ele precisava muito conversar com ele. Um que havia tido uns momentos difíceis, né, doutor? Que tinha tido uns fracassos difíceis, um tal de Pedro, né? Parecido comigo e com você. Igualzinho a mim e a você. Não se faça de importante que você não é não, viu? Tá? Aí Jesus chama Pedro e coisa e tal. Ele diz, conta, Pedro, seguinte, mano velho. É porque ele tinha essa liberdade com os discípulos, né? Como eu tenho com vocês. Mano velho. Muitos não me conhecem, né? Fica assustado comigo, né, Dodô? Mas depois se explica. Fala, não, ele é assim, fica tranquilo, ele vai melhorar, o rapaz vai melhorar. Depois explica direitinho, tá, Dodô? Sem problema. Aí chama lá o nosso querido irmão, parecido comigo, com você, não está de Pedro, e diz, escuta, Pedro, é o seguinte, carinha, você me ama? Você me ama, Pedro? Pedro falou, chegou a hora. Chegou a hora de eu mostrar para o homem aí que eu sou o cara. Sim, senhor, eu te amo. Aí Jesus dá uma voltinha, coisa ali, bastante coisa. Escuta, Pedro, vem cá, carinha, escuta. Pedro, você me ama? Outra vez, não. Claro, senhor, claro que eu te amo. E Jesus deu outra volta e foi. E daqui a pouco Jesus chama de novo. Ele escuta, Pedro, você me ama? Aí Pedro lembrou que por 3 vezes ele havia negado a Jesus. E Jesus está perguntando por ele 3 vezes. As 2 primeiras vezes, quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Jesus está perguntando o seguinte, Pedro, você me ama com o amor humano, o amor da simpatia, o amor da amizade, este amor que você tem por mim?
Aí então Pedro disse, claro, sou teu amigo. Jesus, quando pergunta outra vez, reforça a mesma pergunta. Escuta, Pedro, você me ama com este amor, né, da amizade, a simpatia, amor. Puxa, gosto tanto dele, porque ele é simpático, ele torce pelo mesmo time que eu torço, né? Ele é o cara que sempre é meu amigo, vai comigo comer churrasco. É muito amigo, gosto muito dele. Aí Jesus pergunta para Pedro a terceira vez. Então Jesus inverte agora o verbo. Pedro, você me ama com o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus, derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Pedro, você me ama com o amor da simpatia? Claro, claro, claro. O amor da amizade? Claro, claro. Aí Jesus inverte e diz, Pedro, você me ama com o amor ágape, o amor de Deus, o amor que deu a sua vida em resgate de muitos, o amor que levou Jesus a ser crucificado, a morrer numa cruz por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse chama-se o amor ágape. O amor da simpatia é o amor filéos, do mesmo texto do grego. O amor filéus. O amor só da simpatia, da amizade. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Hoje é meu amigo, amanhã não é amigo mais. Hoje estou com ele, mas amanhã não quero saber mais. Sabe como é que é? Esse amor assim, esse amor apenas das convenções. Eu gosto dele. Jesus disse, tu me amas? Com o amor ágape, o amor de Deus, o amor que dá a vida, que vai à cruz, ao Calvário, para dar sua vida em resgate de muitos. Esse amor que você me ama? E aí Pedro entendeu o que Jesus estava querendo dizer e disse, sim, Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus, depois de ouvir essa declaração, queridos meus, Jesus disse para eles, então, apacente as minhas ovelhas. Ser pastor é amar como Jesus ama. É honrar como Jesus honra. É cuidar como Jesus cuida. É pastorear como Jesus pastoreia. É dar a vida como Ele dá a vida. Aí Jesus chama seus discípulos na hora da ceia, dobra os joelhos, uma bacia com água, toalha no braço, e antes de qualquer um deles tomar qualquer iniciativa, Jesus se ajoelha e vai um por um, lavando-lhes os pés. E Jesus disse assim, sendo eu, Senhor, vos dei o exemplo, lavando-lhes os pés, portanto, vocês façam isso uns com os outros. Lavem os pés uns dos outros. Ser pastor é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Não é ser chefe. Eu sou chefe, eu sou poderoso aqui. Eu sou a grande revelação de Deus, é minha. Eu que tenho a palavra profética. Não tem coisa nenhuma. A palavra profética é a Escritura. A palavra profética é a palavra de Deus. Então, cuidado para não entrar nesses TikTok da vida aí, viu? Que tem de TikTok do inferno. Uma coisa louca. Olha, deixa eu dizer para vocês, um escândalo para nós cristãos que queremos levar a vida cristã a sério. Escândalo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Virou gozação. Virou zombaria. O pessoal que vê isso, você acha que tem gente que se converteria a Jesus depois de ouvir toda essa pataquada que temos por aí, com o nome de evangélicos? Triste. Esta não foi a mensagem que Jesus deixou para eu e você pregarmos. A mensagem que Jesus mandou que eu e você pregássemos é aquela que lava os pés, é aquela que dá a vida, é aquela que pastoreia pessoas, é aquela que cuida das pessoas
e dá vida para as pessoas. Esta é a mensagem que Jesus mandou pregar. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quando eu, hoje, com muito temor e gratidão a Deus, quando eu chamar o meu querido Gabriel e a sua querida Karen para ungí-los para o ministério pastoral, eu o farei com profundo temor. Profundo temor. Tá? E não lhes oferecendo qualquer título, mas oferecendo-lhes a função superior, que é de apacenta as minhas ovelhas. Disse Jesus, apacente as minhas ovelhas. Cuide das pessoas que são minhas ovelhas. E então, nós cristãos seremos conhecidos pelo amor com que nós tivermos uns aos outros e uns pelos outros. Amém? Amém. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus. Esta é a mensagem que eu prego ao longo de toda a minha vida. Esta é a mensagem que eu, pela bondade do Senhor, irei proclamá-la até o último dia da minha existência. Por isso que falava com vocês a respeito daqueles que me perguntaram da minha aposentadoria. Eu disse, jamais vou me aposentar como discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não tem aposentadoria. Discípulo de Jesus não deixa de ser discípulo de Jesus. Pergunta que eles faço nesta manhã. Você já tornou-se um discípulo de Jesus? Uma discípula fiel de Jesus? Isso é cristianismo. Cristianismo é interessar-se pelas pessoas. É cuidar repito, do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, do aflito, do desesperado. E disse Jesus, e um dia, todos nós vamos ouvir isso, Jesus terá diante dele aqueles, todos que lá estarão, e dirá, eu um dia estive com fome e me desse de comer. Tive sede e me desses de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu não tinha teto e me desses lugar para eu habitar. Eu estava aflito e me consolastes. E aí os discípulos vão perguntar a Jesus naquele dia, mas Senhor, quando te vimos nu e te vestimos, com fome te demos de comer, que estavas preso e fomos visitar-te, que estavas doente, enfermo no hospital e fomos ver-te. Quando fizemos isso? Quando é que fizemos isso? Aí Jesus dirá, quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Quando vocês fizeram isso, um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Jesus considera pequeninos irmãos gente que o mundo despreza. Os encarcerados, os aflitos, os dependentes químicos, os sem teto, os sem pão na mesa, sem vestuário. Filhos queridos, esta é a igreja que eu creio. Esta é a igreja que eu trabalho ao longo da minha vida
para que ela seja conhecida. Para que seja conhecida. A igreja em que as pessoas amam-se umas às outras, perdoam-se mutuamente, fortalecem mutuamente, têm paixão uns pelos outros, em que o marido ama a mulher como Cristo ama a igreja, em que a mulher submete-se ao seu marido como a igreja está submissa a Jesus. Que os filhos honram seus pais, porque vem dos seus pais Cristo, os pequeninos Cristos. Os pais honram seus filhos e cuidam bem deles, que querem ver seus filhos transformados em discípulos de Jesus. Filhos, esta igreja que eu trabalho ao longo da minha vida, eu e minha querida Sueli, e com os meus filhos, cada um deles, com todas as limitações, dificuldades, deficiências, crises, lutas, sabe? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Não sei. Quem é você? Quem não tem identidade, não tem destino. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Que este lindo ministério do Galileu continue o trabalho do Galileu. Continue a herança do Galileu, né, Dodô? Continue a visão do Galileu. O Galileu que deu a vida para que isso acontecesse. Para que nós nos amássemos uns aos outros. E amássemos os irmãos dele, que precisam do meu cuidado e do seu cuidado. A igreja que está preocupada só com o seu ventre, com o seu bolso, com as suas finanças, com as suas riquezas, isto é um clube. Não tem nada a ver com a igreja. Isso é um clube de interesses. De interesses. Triste ver hoje em dia a igreja de pendurada em palanques, com discursos falsos, quando ela deveria estar ajoelhada aos pés do pobre, do órfão, do miserável, do necessitado e do aflito. Jesus nunca mandou nós estarmos dependurados nos palanques para sermos honrados e glorificados pelos homens. Ele disse, é lá, lave os pés uns dos outros. Isto é o cristianismo que eu creio. Cristianismo que exalta o amor de Deus, que exalta a compaixão, a piedade, que exalta o respeito pelo seu semelhante, que exalta a doação, a entrega da sua vida pelo seu próximo. Esta é a igreja que eu creio. Fora isso é baboseira. Fora isso é qualquer coisa menos cristianismo. Cristianismo são os parecidos com Cristo. Vamos repetir? Eu não ouvi direito. Cristianismo são os parecidos com Cristo. E aí? E aí, pessoal? Vamos nessa? Hein, carinha? Vamos nessa? Gente querida e preciosa. Para por aqui, né, cara? Senão não me dá a corda. Vocês cantam? Amados.
Vamos embora? Vamos embora lá, carinha? Isso. Já, você tinha avisado já? Ah, Dodô, você conhece, né? Dá um ré aí para mim, dá um ré. A última vez que me pediram para eu cantar, né? E me chamaram, eu falei, cara, me dá um ré aí para mim. Aí o cara começou a dar ré. Aí não, né, cara? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros.